Olá, gente! Vamos conversar sobre autoestima. A estima por si, ela se desenvolve a partir das nossas relações parentais desde a nossa infância. Crianças que são criadas em lares, em ambientes extremamente rígidos, críticos, em que muitas vezes os pais colocam: nossa, mas vindo de você eu não poderia esperar coisa pior. Ou, jamais você vai conseguir fazer isso ou aquilo. Enfim, são crianças que acabam desenvolvendo uma autoestima baixa porque acreditam fielmente naquilo que essas pessoas que ela tanto ama e confia dizem ao seu respeito. Algumas crianças podem apresentar algumas dificuldades em estar atendendo às elevadas expectativas parentais. E quando elas não atingem, então, essas expectativas, elas são duramente criticadas e algumas vezes mesmo punidas. E isso realmente é um fato destruidor de uma autoestima positiva. Outras crianças podem se utilizar dessa experiência para se tornarem adultos obstinados, obsessivos, em que eles precisam a todo instante estarem provando a si próprios e aos demais toda a sua competência. São adultos que necessitam estar respondendo a essas vozes internalizadas daquelas pessoas que ele confia, que ele confiou, que ele amou. E é como se cada desafio da vida tivesse que ser uma nova resposta à reedição de todo um complexo que fora vivido na sua história. A autoestima positiva, ela também não está relacionada com esse exemplo oposto de crianças que foram muito mimadas ou que foram muito excessivamente valorizadas, admiradas, aplaudidas. Essas crianças, elas não desenvolvem simplesmente uma autoestima positiva. Elas desenvolvem um narcisismo, porque elas foram narcisicamente amadas e educadas. E aí, esse adulto, ele passa a ser aquele adulto em que ele precisa do outro apenas no sentido de provê-lo de valores. Ele torna-se um adulto dependente da opinião pública que o enalteça. Ele precisa estar constantemente sendo elogiado, constantemente sendo admirado, valorizado. Uma vez que ele não conviva com pessoas assim, ou que as próprias circunstâncias da vida o coloquem de frente às suas limitações e algumas frustrações narcísicas nesse sentido, ele deprime ou ele descarta facilmente aquelas relações. Isso não se trata de uma boa autoestima, apenas de um narcisista, em que o seu objetivo sempre é usar ou estar em companhia daqueles que o bajulem. Pessoas assim costumam guardar um grande vazio emocional. Elas não se dão bem com as diferenças, com a diversidade e com as situações em que outras pessoas são melhores do que ela, sim. Ela não se dá bem com o sentido de competências diversas que nós vivemos o tempo inteiro, em que muitas vezes o outro nos supera e está tudo bem. Porque autoestima não tem que ser algo relacionado a ser melhor do que ninguém. Autoestima é simplesmente aquele sentimento de conhecimento de si, de compreensão e de uma certa generosidade em respeito às suas questões, às suas limitações e
e também uma questão de reconhecimento também das suas potencialidades. Reconhecer em si potencialidades não significa colocar-se no lugar, no pedestal, acima do bem e do mal. Significa apenas que você, sim, por um esforço próprio, você conquistou potências da alma. E que também pode vir a significar conquistas externas, conquistas materiais pelo trabalho, né? Enfim. Mas a autoestima, ela nunca pode estar relacionada com essas questões externas. Afinal de contas, nós vivemos num país que não é lá muito justo e nem todas as pessoas tiveram as mesmas, as melhores oportunidades. Então, a autoestima, ela não tem que estar diretamente relacionada aos resultados com os quais você está sempre lutando. Mas ela tem que estar relacionada com a forma que você se relaciona nessa luta. Ela tem que estar relacionada com a forma que você se relaciona tanto com os elogios quanto com as críticas, tanto com as conquistas quanto com os fracassos. É a forma de você se relacionar que vai dizer se você tem uma autoestima bacana, se você tem uma autoestima alta, se você tem uma autoestima legal. E continuo dizendo, uma autoestima legal, uma autoestima boa, não tem nada a ver com aquelas aparentes autoestimas excepcionais em que as pessoas fazem questão de colocar como se fosse um grande empoderamento da alma, sabe? Aquela coisa assim de que, nossa, olha só o quanto eu já conquistei, olha só o quanto eu já tenho, olha só como eu sou isso, como eu sou aquilo. A autoestima, ela não pode estar relacionada a grandes idealizações de si próprio, porque a vida, em algum momento, vai te dizer que você não é isso tudo. A autoestima, ela não pode temer também as grandes frustrações com você mesmo, a sua própria decepção com alguma atitude que porventura você já tenha feito ou você faça e que você se arrependa. A autoestima, ela justamente é o teu sustento em você poder olhar para si e perceber o quanto você também pode, naquele momento, ter sido tão comum, tão medíocre ou tão frágil em determinada situação. Porque a autoestima positiva, ela vai fazer com que você olhe para essas situações como um grande aprendizado daquilo que você não conhecia sobre si e daquilo que você quer se propor a mudar em si. Portanto, vamos pensar um pouco sobre isso e nos próximos vídeos eu vou dar algumas dicas especialmente para mulheres em relação a tantas investidas que às vezes algumas relações fazem que acabam por destruir a autoestima feminina. E nós precisamos falar disso para nos fortalecermos com relação a isso. Um beijo e até mais.